Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos iniciar um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Hoje eu estou no município de Buri, interior de São Paulo. Eu cresci aqui nesse município, uma cidade bem pequenininha, com uns 20 mil habitantes mais ou menos, num clima bem tranquilo, de viagem, né? Aqui vocês veem uma feira de frutas, né? Uma feira livre, ali é a estação de trem, eu estou sobre a linha, mas o tema do vídeo de hoje é aquele carro ali, o Mercedes classe B180, ano modelo 2010, na versão Comfort, que vocês já conhecem aqui no canal, na sua série de vídeos de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E qual é o tema do vídeo de hoje? Bom, hoje nós falaremos de itens muito importantes para a segurança da rodagem do veículo, para que você possa fazer viagens com segurança, né? Eu estou viajando com esse carro, estou aqui com ele no interior hoje, que são as rodas e pneus. Então hoje nós falaremos sobre especificações de pneus e rodas para esse carro, sobre eventuais alterações que você possa fazer em rodas e pneus, e também comentar que eu troquei pneus desse carro e eu preciso comentar alguns detalhes importantes com vocês desse procedimento de rodas e pneus. Então, meus amigos, antes de tudo eu quero dizer, sim, o carro está sujo, eu estou gravando em abril de 2023, nós estamos numa época de bastante chuva e eu também estou em viagem, então é por isso que o carro está sujo, tá? Então vocês não liguem por isso. Bom, mas sobre o que eu quero falar com vocês em relação a rodas e pneus? Primeiro vamos trazer a questão das especificações do veículo. O Classe B no Brasil tem duas configurações de rodas e pneus, tá bom? Você tem versões com rodas de 16 polegadas e versões com rodas de 17 polegadas, aro 16 ou aro 17, ok? E quais são as diferenças e onde você vai encontrar, em qual versão você vai encontrar cada tipo ali de configuração entre rodas e pneus, tá? Se você tem um B200 aspirado de 2006 a 2011, você tem rodas de 16 polegadas. Se você tem um B200 de 2006 até 2009, ali o primeiro semestre de 2009, pré-facelift, você tem rodas de 16 polegadas também. De 2009 em diante, você tem rodas de 17 polegadas. Se você tem um B170 ou um B180 entre 2009 e 2011, no caso do B170 2009 e do B180 de 2009 a 11, esse aqui é um 10, você tem rodas de 16 polegadas como essas aqui. Ressaltando que nós temos algumas variações aí no layout de rodas, tá bom? Nós temos, eu vou colocar imagens aí de alguns classe B para que a gente possa se basear melhor. Os primeiros modelos, principalmente os aspirados, eles tinham variações de roda, tá? Ou ele tinha esse jogo de roda aqui, ou um jogo de roda, por sinal, muito bonito também, que a gente vê nos modelos mais antigos. O primeiro classe B que eu fui ver para vender, inclusive, tinha um jogo de rodas igual a esse que vocês estão vendo aí. B170, tá? Em boa parte das suas versões. Na B170 você tem duas variações, né? Mas no B180 principalmente, você tem a Family e Family Plus, costumeiramente com rodas diferentes dessas, que são as rodas que vocês estão vendo na foto aí, um classe B com essas rodas, tá? E o B180 na versão Comfort, que é esse aqui o top de linha, sempre tem esse jogo de rodas aqui, originalmente, todas elas são de 16 polegadas. Logo, 17 polegadas originalmente, a gente tem apenas o B200 Turbo pós-facelift, ok? Então tem essa diferença aí para a gente poder abordar. Qual é a furação, né, das rodas aqui que a gente utiliza, né? Assim como em todo o Mercedes-Benz de passeio, as rodas são de 5 furos e a furação é 5 por 112, tá? E as características de offset, tala e outras características, tá, são intercambiáveis para outras rodas da linha Mercedes-Benz que tenham o mesmo aro. Então, se você tem um classe B desse, porventura você se interessa em fazer uso de outras rodas da linha Mercedes-Benz, é 100% intercambiável. Eu me recordo na época que eu me interessei por um B180 Family Plus, nessa cor também, que tinha rodas do classe B mais novo, W246. Ficaram lindas no carro e eu não teria problema nenhum. Do mesmo modo que se você quiser montar, por exemplo, as 17 do turbo num 1.7 num B aspirado, você também pode e não haverá disparidade na leitura da velocidade ou pelo fato de o carro ter controle de estabilidade, tração e toda a sopa de letrinhas de segurança, o pacote de segurança dele, você não tem problemas, uma vez que o carro tem, né, essa tolerância do aumento das rodas ali, né, do tamanho das rodas de 16 para 17,
já ali na devida calibração dos sistemas de segurança. Então não há intercorrência se você fizer aí algum tipo de troca de rodas. Mas eu particularmente penso que essas rodas, assim como as demais que eu pautei, super combinam com o veículo e é nesse sentido. Sobre medidas de pneus, tá? Os pneus para a linha com rodas de aro 16, né, 16 polegadas, são pneus 205, 55, 16. Para os veículos com roda de 17 polegadas, a gente tem uma medida um pouco maior, tá? Eu não me recordo de cabeça, mas eu vou colocar uma imagem do manual do veículo aí, então fica mais fácil. O step no Brasil, tá? Em veículos vendidos no Brasil, tem a mesma medida dos 4 pneus, tá? Então é o 205, aquele pneuzão largo que fica na caixa de step. Mas no próprio manual do Classe B no Brasil, se estabelece também o uso eventual do step fino, aquele pneuzinho de emergência, na medida, salvo engano, 125, também aro 16. O step desse carro não é original, eu vou gravar um vídeo só sobre step no futuro, tá? Não é aro 16, é um aro 15, inclusive, mas a altura dele, eu não vou me lembrar as medidas agora, a altura dele, se você for fazer o cálculo em cima do diâmetro, aquela coisa toda, você consegue ter o mesmo diâmetro, né, do tamanho, porque o perfil do step é mais alto, então você acaba não tendo disparidades no diâmetro da roda como um todo, o que acaba não trazendo problemas, ainda que o step desse carro não seja original e nem genuíno Mercedes, tá? Mas agora, o que eu queria falar com vocês é justamente também sobre o fator dos pneus, porque eu tive que trocar pneus desse carro numa situação, no mínimo, diferenciada, tá? Numa situação que eu particularmente não tinha vivido. Quando me trouxeram esse carro, né, para negociação, lá em 2019, já vai fazer 4 anos agora, essa semana completo 4 anos com ele. Esse carro veio com 4 pneus em bom estado em matéria de desgaste, banda de rodagem e essa coisa toda, mas o dono tinha pego um buraco e me omitiu, o ex-dono, e me omitiu até o momento da entrega do carro, diga-se de passagem. Ele passou num buraco onde os 2 pneus do lado de lá, né, os 2 pneus do lado direito do carro passaram nesse buraco muito forte e os pneus criaram uma bolha. O carro estava com 4 pneus Continental Conti Power Contact, da primeira geração, que é um pneu que até onde eu sei foi descontinuado pela Continental à época. Já foi descontinuado. E o que acontece? Criou-se 2 bolhas nos pneus. E eu tive que trocar os pneus. Só que os pneus do lado de cá eram novos de tudo, assim como aqueles também não tinham desgaste, mas sofreram uma bolha pela pancada que eles tomaram. Aí, estranhamente, cara, quando eu fui fazer uma análise lá na Jucar Pneus do Gilson, que vocês já conheceram aqui, eu descobri que o pneu que estava nessa roda, tá? Ele tinha sido montado no sentido invertido. Quem montou errado, que esses pneus têm sentido de rodagem. Então o que eu fiz? Eu passei esse pneu pro lado de lá no sentido certo e comprei um par de pneus Continental Conti Power Contact, na época Conti Power Contact 2, que já era a geração posterior, que são esses pneus aqui. Esses pneus têm 18 mil quilômetros de uso, o carro está com 122 mil, tem 18 mil quilômetros de uso aproximadamente. Acontece que eu coloquei os pneus novos na traseira, eu não gosto de trocar pneu em pares, tá? Mas eu troquei eles na traseira, coloquei os novos na traseira e passei os outros aqui para frente. Acontece que nesses 18 km, ainda que os pneus estivessem na validade, eles começaram a escamar e se desgastar em demasia. Começou a soltar borracha, era um negócio que estava realmente ficando perigoso. Então, enquanto isso, os pneus que eu havia montado novos à época estão, ó, novos, ó. Acho que aqui dá para vocês terem uma noção melhor. Ou seja, eu fui obrigado por mais uma vez a comprar um par de pneus para não jogar esses fora, né? Então eu vim e comprei mais 2 Conti Power Contact, fiz a geometria e consegui trocar os pneus ali sem problema. Ou seja, é muito importante, né, num veículo como esse, em todo veículo você tem que estar com pneus bons, mas em um carro como esse é imprescindível que você tenha pneus de qualidade, porque como todo o pacote de segurança, os pneus precisam ter um bom grip, ou seja, precisam ter uma aderência muito grande no chão. O carro tem que estar preso no chão para que todo o pacote de segurança trabalhe ok. Ele leva em consideração que tudo está perfeito para poder trabalhar. Por exemplo, hoje eu peguei 160 km de estrada. Tem vários lugares que tem curvas fechadas. Eu sei que se eu entrar quente com pneu ruim, né, além de estar submetendo a uma grande insegurança, né, com pneus ruins, eu sei que o controle de estabilidade pode adotar uma estratégia que não seria a melhor. Por quê? Porque na cabeça do carro, entre aspas, o carro estaria funcionando ali, estaria com pneus bons. Então, foi feita o rodízio de pneus, eu vou colocar aí, assim como já coloquei anteriormente, novamente as fotos dos pneus que saíram com 18 mil quilômetros, né? Eu vi alguns relatos na internet de que aquela primeira geração da Continental, alguns pneus, ou talvez tenha sido um lote, não sei, eu não tinha nota dos pneus para acionar a garantia, então
né? E eu não posso falar em relação à qualidade da Continental, que são pneus excelentes e aqueles lá estão perfeitos. Então eu entendo que foi algo realmente pontual. Mas eu vi muitos históricos de pneus escamando e tal. E aí novamente montei os pneus, foi feita toda a geometria. E do mesmo modo que eu já mostrei a geometria em outros vídeos aqui, como por exemplo no vídeo aí da suspensão dianteira do Classe B, que é esse que está no card aí em cima. Então eu consegui fazer esse ajuste e o que eu gostaria de falar é o seguinte. Esse carro começou a ter uns ruídos de suspensão, nós vamos falar sobre isso mais adiante, de uma segunda revisão de suspensão nesse carro em breve. Mas o que eu gostaria de frisar é o seguinte. Eu observei que depois dos pneus novos, com a geometria em dia, porque não tem nada quebrado na suspensão, tá? Tem ruído, mas não tem nada moído. Quando eu coloquei os pneus novos e saí lá da Jucar mesmo dirigindo, eu notei que os ruídos diminuíram assim 50%, 60%, os ruídos de suspensão e rodagem. Por quê? Até porque a forma de amortecer as irregularidades do piso com um pneu novo, com um pneu em bom estado, é diferente de um pneu ruim como estava aqui, o par que estava aqui na frente. Tá bom que eu andava com o carro não tinha a frente solta nem nada, mas era uma coisa que precisava ser resolvida. Então, o que eu quero trazer a vocês é o seguinte, é imprescindível de que você, se for fazer uma troca de rodas ou pneus, você tenha critério em escolher essas rodas e pneus para colocar no carro, nada de inventar moda com furação ou com roda muito grande, até porque o vão na caixa de roda é pequeno, você vai começar a raspar, a roda vai pegar. Então, 17 você pode usar aqui que não tem problema, desde que obedeça offset, furação, tala e tudo mais, tá? Segunda coisa, não invente de usar pneus de má qualidade, ou pneus muito ruins, pneus ali recuperados e tal, justamente pelo fato do pacote de segurança. Em algum momento você pode ter uma intercorrência, além da qualidade dos pneus ser relativizada. E terceiro, se você tem ruído de suspensão, a suspensão está em bom estado, verifique a condição dos pneus, principalmente a condição estrutural dos pneus. Muitas vezes os ruídos que te fazem desmontar metade do carro são originados pelos borrachudos que a gente tem aqui. Pois bem, amigos, é isso, tá? Vou finalizar o vídeo com vocês aqui andando um pouquinho pelo interior. Aqui tem umas conversões de trânsito meio esquisita. O suporte também de câmera na cabeça tem algumas adaptações, então se eu não acertei de primeiro o ângulo aí, vocês me desculpem, mas a gente vai aí amadurecendo a ideia, né? E dizer também que eu reitero aí todos os termos anteriores, apresentados anteriormente no vídeo aí. Tem que ficar meio esperto aqui por causa das conversões, né? E certamente nós traremos muitos conteúdos do Classe B agora mais adiante, uma vez que há muitas coisas a serem feitas nesse carro, algumas coisinhas de suspensão, alguns detalhes de motor que tem aí me incomodado, e certamente vocês vão acompanhar aí as manutenções, as dicas e também algumas impressões de detalhes que eu não pautei aí anteriormente. Olha o tamanho da faixa viva que tem, o chacoalhão que dá no carro. Tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Classe B, o Uno e outros carros aparecem aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.